Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus a você que nos escuta, que nos acompanha, e quero convidá-la a abrir aí a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, e deixar o texto aberto. Nós vamos olhar o texto ao longo da nossa exposição. Números capítulo 13, a partir do verso 25, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Melancolia, psicose, amnésia, anorexia, ansiedade, bulimia, compulsão, delírio, demência, depressão, esquizofrenia, fobia, histeria, hipocondria, ilusão, idiotice, mal de Alzheimer, masoquismo, neurose, obesidade mórbida, oligofrenia, parkinsonismo, perversão, sadismo, taquifemia, transtorno bipolar. E aqui a gente ainda poderia adicionar aqueles com o prefixo dis: disartria, disbasia, disbulia, descalculia, discenisia, discolia, disestesia, disfonia, disfrenia, disglossia, dislexia, dismnésia, dissosnia. Dificilmente um profissional de saúde mental, teria condições ou seria capaz de recitar de cor o índice de transtornos mentais e neurológicos. Dificilmente. Porque é impressionante a quantidade de distúrbios e problemas mentais. É uma coisa impressionante. Você não enxerga na sua casa, na sua família, algumas esquisitices, algumas maluquices, idiosincrasias? Quais são os seus traumas? Quais são os seus complexos? Tem gente que tem complexo de estatura, de peso. Tem gente que tem complexo do corpo, do nariz, da orelha. Tem gente que tem complexo do lugar onde mora. Tem gente que tem complexo de Édipo, complexo de inferioridade, complexo de grandeza. Tem gente que tem complexo de pobre. Raramente nós encontramos uma pessoa que não tenha algum complexo.
porque desordens da personalidade são muito mais corriqueiros do que nós podemos imaginar e conceber. Existe um tipo de complexo muito comum entre os cristãos, que é o chamado complexo de gafanhoto. Poucas coisas paralisam tanto a nossa relação com o nosso Deus quanto o complexo de gafanhoto. O texto de Números 13 que lemos, ele nos diz que 12 homens entraram para espiar a terra de Canaã e para determinar uma estratégia militar que fosse possível conquistar aquela terra. E o texto nos diz que dos 12, 10 foram intimidados, crendo que os habitantes estavam fortalecidos e fortificados demais para serem derrotados. Olha o que diz aí o verso 31. Diz o texto que esses espias viraram para Moisés e para o povo e eles disseram: não podemos atacar aquele povo porque eles são mais fortes do que nós. E o relato desses espias traz medo, pavor, terror aos israelitas. E aqueles 10 espiões, eles exageraram na dificuldade de obedecer a Deus. Olha o que diz o verso 33. Eles dizem: vimos ali gigantes. E olha o que eles dizem agora: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então esses 10 espias, eles enxergaram os cananeus como gigantes, e a si mesmos como gafanhotos. E para um gigante esmagar um gafanhoto é uma coisa muito fácil. De forma que aqueles 10 espias foram contaminados e contaminaram o povo com o chamado complexo de gafanhoto. Por quais motivos? O texto nos diz. Primeiro, porque os cananeus, dizem os espias, eles estavam muito bem armados. Enquanto Israel tinha poucos cajados, os cananitas não, eles tinham cavalos, eles tinham carros de guerra, eles dominavam o uso do ferro, algo que os israelitas não dominavam. Então, militarmente, havia uma grande disparidade entre os dois exércitos. Além disso, o texto diz que o exército cananeu, ele era muito bem treinado, muito experiente na guerra. Por séculos, eles tinham ali o hábito de batalhar, de lutar. Eles dominavam a arte da crueldade. Por sua vez, os israelitas eram todos ex-escravos, mal armados e sem experiência. Além disso, os israelitas foram contaminados pelo complexo de gafanhoto, porque os cananitas, eles viviam em cidades muradas, enquanto que os israelitas habitavam em tendas. Para defender uma cidade murada, poucos soldados são necessários. No entanto, para invadir, para tomar uma cidade murada e fortificada, é preciso de milhares de soldados. Os cananeus, além disso, diz o texto, eles eram fisicamente fortes. O relato dos espias diz que ali habitavam homens com um porte avantajado, muito mais fortes do que os israelitas. E num confronto corpo a corpo, como eram as guerras da antiguidade, certamente que os cananitas levariam vantagem. Então, o relato dos espias leva o povo a crer que eles não tinham nenhuma vantagem em entrar numa guerra contra os cananeus. Olhando por esse ângulo, fazia todo sentido o povo escolher o relato dos 10 espias. Porque eles deveriam arriscar a vida deles lutando numa guerra que praticamente seria impossível vencer,
se eles tinham a opção de ficar no campo sendo alimentados por Deus, porque maná caía do céu. Mas existia algo, existia um fator que poderia mudar o peso da balança em favor dos israelitas. Isso era a confiança no Deus Todo-Poderoso. A confiança no Deus que vinha dia após dia fazendo milagres em prol e em favor do povo, desde o momento em que tira o povo lá do Egito, com as 10 pragas. Além dos milagres que Deus vinha fazendo, existia uma promessa do próprio Deus, de que Ele daria aquela terra ao seu povo, de que num confronto com os cananitas, o seu povo sairia vitorioso. Apesar disso, o povo enxergou os gigantes e não as promessas de Deus. Para os israelitas foi mais fácil se concentrar nas dificuldades do que nas promessas do Senhor. E normalmente é assim que acontece. Diante de inimigos poderosos, a nossa tendência é de nivelar por baixo a nossa estimativa, a nossa compreensão do poder de Deus. E sempre que deixamos de lado, sempre que abandonamos uma promessa divina, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da incredulidade, nós estamos adotando o complexo de gafanhoto. Diz o texto que aqueles 10 homens, eles foram contaminados por um tipo gravíssimo de complexo de gafanhoto. E o vírus se espalhou pela multidão. Moisés queria um relatório simples da boa terra que seria conquistada, e o que aqueles homens transmitem ao povo é medo, é um inimigo poderoso, é um inimigo que tem uma capacidade de destruição gigantesca. E aí nós podemos retirar aqui do texto algumas características desse complexo de gafanhoto. Primeiro, um coração em dúvida, um coração que duvida, que não confia, que não acredita. Os espias e os israelitas, eles não conseguiam encontrar razões, boas razões, através das quais eles entendiam ter condições de vencer aquela batalha. E aí, quem conhece o texto bíblico pode pensar, por que tanto negativismo? Por que tanta desconfiança? Talvez eles estivessem ali naquele momento lembrando das águas amargas de Mara. Talvez eles se lembrassem ali do tempo em que Deus os deixou com sede, antes de Moisés ir lá e ferir a rocha em Horebe. Talvez naquele momento ali eles tenham pensado e lembrado dos 3.000 israelitas que foram mortos lá ao pé do Monte Sinai. Talvez os israelitas lembrassem, talvez passasse pela mente dos israelitas, de muitos daqueles homens, situações como essas. E se Deus, no momento do confronto, Ele nos abandonar? E se Deus, no meio da batalha, não intervir? Confiar num Deus invisível contra armas visíveis, como seria isso? E Deus olha para aquela decisão dos israelitas como um questionamento da credibilidade, da fidelidade dele. E dessa forma Deus jurou que aquele povo que não confiou, que não acreditou, aquele povo não entraria na terra prometida. Aquele povo que descreu das suas promessas não entraria na terra prometida. Então nós vemos aqui que um coração incrédulo, um coração que questiona e duvida do poder de Deus, é severamente condenado nas Escrituras. Pense em você. Qual é a sua reação
quando alguém questiona, quando alguém duvida de uma promessa que você fez? Talvez você diga assim: você está duvidando da minha palavra? Não é assim que nós reagimos? Quando nós temos as nossas promessas questionadas, quando nós temos a nossa fala questionada, não é muito agradável. Você está duvidando de mim? Deus também não se agrada daqueles que questionam e duvidam das suas promessas. Então, uma característica do complexo de gafanhoto é um coração que duvida do poder e das promessas de Deus. Uma segunda característica é uma autoimagem distorcida. Dê uma olhada aí novamente no texto, no verso 33. A narrativa diz: vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que interessante. Quando os espias se viram como gafanhotos, eles presumiram que os cananeus também os viam como gafanhotos. Normalmente é assim que acontece. Nós pensamos que as pessoas nos percebem tal como nós nos vemos. Aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, cremos ser o mesmo que os outros pensam sobre nós. Pode reparar, é assim que acontece. Por exemplo, uma criança que vive ouvindo dos seus pais que ela é burra, que ela é feia, que ela é fadada ao fracasso, essa criança invariavelmente vai acreditar que todas as pessoas pensam exatamente isso a respeito dela, sobre ela. Uma pessoa que vê a si mesma como uma perdedora, como uma derrotada, ela acredita que todos ao seu redor pensam exatamente isso sobre ela. E o pior, ela provavelmente vai proceder para com a vida, ela provavelmente vai agir como uma perdedora, diante das circunstâncias. Então os israelitas, eles se viam como gafanhotos, e eles acreditavam que os cananeus os viam desse jeito também. E o irônico nessa história toda é que os cananeus, eles estavam extremamente amedrontados. 38 anos depois, quando os israelitas resolvem invadir a terra, Raabe vira para os homens que chegam ali e diz assim a eles: o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. Então, se nós olharmos para os nossos adversários como invencíveis, eles se tornarão invencíveis, certamente. Não existirá nada que poderá ser feito por nós. Ninguém conseguirá nos ajudar. É como Salomão vai dizer em Provérbios 24: se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. Então o complexo de gafanhoto, ele provoca em nós esse sentimento de inferioridade diante das mais diversas situações. O complexo de gafanhoto nos leva a crer que nós somos piores, menores do que os outros, do que as outras pessoas. O complexo de gafanhoto, ele produz em nós aquela sensação terrível de incapacidade diante dos muitos desafios que surgem, que a vida nos propõe. O complexo de gafanhoto é como se estivéssemos ali diante de um espelho turvo e nós distorcemos a nossa imagem, a imagem de Deus, a imagem dos nossos desafios. Como cristãos, nós somos convocados e convidados pela Bíblia a vermos a nós mesmos em Cristo como pessoas perdoadas, aceitas, justificadas, amadas, acolhidas.
É muito interessante observar como que Jesus, no trato, ao se encontrar com as pessoas, como que Jesus destruía o complexo de gafanhoto nessas pessoas. Pense naquela mulher que Jesus encontra, aquela mulher que tem uma hemorragia de anos, aquela mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ali estava uma mulher que sofria há anos, tinha padecido nas mãos de vários médicos e não melhorava, pelo contrário, diz o texto que ela ia de mal a pior. Uma mulher socialmente destruída, porque pessoas com o problema dela tinham que ficar em casa, não podiam sair de casa, isolados, em quarentena total, completa, absoluta. Ela chega a Jesus no meio da multidão, deixando evidente que ela não queria ser notada e observada por ninguém. Ela era uma mulher sozinha, desprezada, esquecida, descartada, abandonada. Ali estava uma mulher, alguém que tinha um grande complexo de gafanhoto. E o que Jesus faz? No meio daquele empurra-empurra, Jesus diz: pare, alguém me tocou. E Jesus chama a atenção do povo para o toque daquela mulher. Porque Jesus não queria apenas curá-la. Jesus queria devolvê-la ao convívio social. Jesus estava dizendo para todo o povo, para aquela mulher: aqui está essa mulher que acaba de ser curada. E ela não precisa mais viver escondida, com medo, isolada. Jesus está naquele momento que chama aquela mulher para o meio do povo. Jesus está destruindo o complexo de gafanhoto, o complexo de inferioridade daquela mulher. Pense no encontro de Jesus com um leproso. Leprosos eram pessoas banidas do meio social pela lei de Moisés. Não podiam se aproximar de ninguém. Viviam afastados, longe do convívio dos familiares e amigos, considerados o lixo da sociedade. Cheios de traumas, cheios de problemas por causa daquilo que a doença terrível lhes impunha. Jesus chega perto daquele homem e ele diz: se quiseres, podes purificar-me. E diz o texto que Jesus, profundamente compadecido, disse: eu quero, e toca nele, e diz: fica limpo. Jesus poderia simplesmente dar uma palavra a ele e ele ficar curado, mas não, Jesus o toca. Jesus toca naquele que era intocável, e ao tocar naquele homem, Jesus estava muito mais do que curando-o da lepra, estava curando dos seus traumas, das suas fobias, do seu complexo de gafanhoto. Quem mais que a gente poderia lembrar aqui? Pessoas que se encontraram com Jesus e foram libertas do seu complexo de gafanhoto. Muita gente. A mulher adúltera, a mulher que banha os pés de Jesus e com seu óleo, com seu perfume. O endemoniado gadareno, o cego de nascença, aquele paralítico de Cafarnaum, aquele homem que tinha uma mão ressequida. Quantos traumas! Aquela mulher cirofenícia, Pedro após a sua negação. Sempre que Jesus se encontrava com as pessoas, Jesus não apenas curava o físico, ele curava a alma, o complexo, os traumas que aquelas pessoas tinham. Quais são os seus traumas? Quais são as suas fobias, os seus complexos? Há um hino que nós vamos ouvir agora no final, que o autor, de uma forma extraordinária, ele diz: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. A terceira e última característica do complexo de gafanhoto é o desejo de segurança. Diante do relatório dos espias, diz o texto que o povo ficou extremamente amedrontado.
E ao contrário do que Deus prometera, eles acreditaram que seriam dizimados, que seriam mortos. De forma que, diante de todo aquele cenário, qualquer coisa seria melhor que a morte. Qualquer coisa. Certamente que no meio de toda aquela discussão, foram levantados argumentos do tipo: se nós não atacarmos, provavelmente não seremos atacados. Certamente alguém ali falou assim: os cananeus não sairão ali da sua segurança, não sairão dos seus muros, para vir atrás de nós aqui na aridez do deserto. Pode ser que outro tenha dito: se não lutarmos, nós não vamos perder, nós não vamos morrer. Basta recuarmos e não vamos ter que enfrentar e lidar com o medo do fracasso. Certamente que surgiram inúmeras considerações, argumentos nesse sentido. E isso me lembra como que eu e você, como nós somos parecidos com os israelitas. Porque nós também temos muito medo de fracassar. Fracassar no emprego, fracassar no casamento, fracassar na fé, fracassar nos relacionamentos, fracassar no futuro. Nós temos um pavor enorme de fracassar diante das novas configurações que a vida nos propõe, fracassar diante das novas possibilidades, fracassar diante do novo, do desconhecido, do misterioso, daquilo que a gente nunca experimentou. E esse medo de fracassar, que é resultado do complexo de gafanhoto, nos leva muitas vezes para longe das bênçãos que Deus tem para nós. Você acha que você já experimentou tudo de extraordinário, tudo de abençoador que existe nesse mundo? E muitas vezes você pode não desfrutar exatamente por causa do seu medo. Aqueles israelitas, eles peregrinaram 38 anos no deserto e morreram, e não desfrutaram da terra prometida por causa do medo de fracassar. Por que alguém que confia no Todo-Poderoso poderia se ver como um gafanhoto? No início do século passado, um artista pintou um quadro que relatava um jogo de xadrez. E os jogadores eram um jovem e Satanás. O jovem jogava com as peças brancas e Satanás com as pretas. E se o jovem vencesse, ele teria a liberdade eterna do poder do mal. Se Satanás ganhasse, o jovem seria o seu escravo para sempre. E a pessoa que pintou aquele quadro, o artista, ele era um grande enxadrista. E ele fez as peças alinhadas de tal forma que o diabo tinha acabado de mover a sua rainha e anunciaria o xeque-mate em 4 movimentos. Já o jovem foi pintado ali pálido, tremendo de medo, sem saber o que fazer. E durante anos, aquele quadro ficou numa galeria de arte, sendo apreciado por enxadristas do mundo todo. Eles olhavam o quadro, ponderavam ali as configurações das peças e ficavam convencidos de que realmente o diabo tinha vencido aquela partida. Até que um dia, um americano, gênio do xadrez, chamado Paul Morphy, foi lá observar o quadro. E ele para ali diante daquela obra de arte durante horas. Fica ali contemplando, observando aquele quadro, imaginando vários movimentos. Até que de repente ele dá um grito: rapaz, faça esse movimento! Ele tinha entrado no mundo do artista. Paul Morphy descobriu uma combinação de movimentos que venceria o diabo. Muitas pessoas acreditam que estão derrotadas e que os seus inimigos já as venceram. Muita gente
crê, vive a partir dessa crença. Crê assim e procede a partir dessa crença. Nós precisamos dizer a elas que Deus tem um número infinito de possibilidades à sua disposição. Nós precisamos dizer a elas que mesmo que elas estejam acuadas, Deus não está. Nós precisamos dizer a elas que Deus possui movimentos que ninguém nunca imaginou que existiam. E um desses movimentos extraordinários da graça de Deus aconteceu quando Ele enviou Seu Filho a esse mundo. E quando Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A psiquiatria e a psicologia moderna não tem coragem de fazer esse tipo de convite. Qual é o psicólogo, qual é o psiquiatra capaz de fazer uma proposta dessas? Os antidepressivos, eles tratam da depressão, mas eles não geram, não produzem prazer. Os ansiolíticos tratam da ansiedade, mas eles não são capazes de produzir serenidade. Qual ciência é capaz de produzir uma vida alegre e tranquila? Mas há 2000 anos atrás, apareceu um homem que fez um convite que ninguém no mundo foi capaz de fazer. Ele fez um convite único para a humanidade. Ele propôs que os homens fossem até ele, que os homens permitissem que ele interferisse nas suas vidas de tal forma que complexos seriam substituídos por descanso emocional. Ele foi até os homens e os prometeu que os seus traumas seriam destruídos, e no lugar dos seus traumas existiria liberdade, estabilidade, paz. Ele foi até esses homens e disse que ele concederia força ao cansado e fortaleceria aquele que não tem nenhum vigor. Quais são os seus traumas? Quais são as suas fobias? Quais são os seus complexos? O carpinteiro de Nazaré, ele te faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso dos seus traumas, dos seus complexos, das suas fobias. Vá até Cristo e descanse na sua compaixão, no seu amor e no seu poder. Vamos orar. Deus bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelas histórias que existem na tua palavra, que nos trazem esperança, consolo, ânimo. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso sustentador, o nosso Deus. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor, pela forma como Ele nos trata, pela compaixão através da qual Ele ministra aos nossos corações. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, o destruidor de complexos, o destruidor de fobias, aquele que faz por nós aquilo que ninguém nem nada nesse mundo é capaz de fazer. A Ele seja o louvor, a glória para todo sempre. Amém.
Jesus.